O Demônio e o Calejão também receberam o André Roncalha. Deixa eu mostrar aqui como é que foi isso. Tem uma particularidade que são os fundos multimercado. Eles cresceram muito no período de taxa de juros mais baixa que a gente teve ali a partir de 2018, 2019, e, de fato, ainda é um estudo que precisa ser feito, mas você criou muitos fundos como esses que dependiam de taxas de juros baixas. Quando as taxas de juros a partir de 2020, taxas de juros a partir de 2021, com o Roberto Campos Neto, começaram a subir, começou uma quebradeira desses fundos. E aí, o que a gente está vendo hoje é exatamente a consolidação final desse mercado, que, comparativamente ao restante do mundo, é muito inflado no Brasil. Então, muita gente que trabalhava em banco saiu do banco e abriu o seu próprio fundo. Então, você teve, né, uma disseminação desse modelo de negócio, como tem shopping center no Brasil. Você não vê shopping center que nem você vê no Brasil em lugar nenhum. Né? Você tem um shopping center a cada esquina, porque é um modelo de negócio. E, igualmente, no mercado financeiro, esse modelo de fundos multimercados expandiu. Obrigado, então, quando Kika. você começa a escutar o pessoal reclamando de taxa de juros, é porque possivelmente a taxa de juros alta está atraindo todo o dinheiro que tem no mercado financeiro para título público e deixando menos dinheiro para esse pessoal operar em renda variável ou renda fixa do setor privado, né, que seria o equivalente ao título público, mas do setor privado. Então, isso vai dificultando a capacidade desses agentes de alocar recursos, dado o poder de atração que a dívida pública tem. E isso, evidentemente, quando você pega um título que chama NTN-B, que é um título de dívida pública, que te oferece uma taxa fixa de retorno mais a correção pela inflação, a gente está com taxas de 7,5%, 8%. 7,5%, 8% real, não é? Já porque ele vai reajustando com a inflação. Ou seja, qualquer pessoa que olha uma taxa dessa, fixa, fala, como é que esse país pode operar? E aí eu acho que existe um movimento, evidentemente já tem um certo cansaço da parte da Faria Lima com taxas de juros elevadas, mas são desses grupos vocais. Aí a questão é saber se, no curto prazo agora, como que o Banco Central vai se comportar. A indicação que está sendo dada é que ainda tem espaço para mais um corte, tá, de 0,25 até o fim do ano, mas a gente tem que ver o que vai acontecer com a inflação até lá. Agora, período de eleição, tende a ter mais volatilidade, afetar um pouquinho mais o câmbio desvalorizando, pode pressionar isso, as expectativas, e o Banco Central eventualmente pode não continuar esse ciclo. Mas aí a gente tem que esperar mais um pouquinho para ver. Tem algumas reuniões ainda até o fim do ano. Você acha que a manutenção desse juro, só rápido, César, a manutenção desse juro ao longo desses últimos anos, né? Ela, para as pessoas lembrarem, vinha numa determinada taxa, aí teve a pandemia, na pandemia chegou, se não me engano, a 3%, 2%, estava lá para baixo, né? 2%. E aí depois ela vai subindo, ela chega nesse ponto e ela meio que fica estagnada nos últimos 3, 4 anos aí. É uma discussão eterna, né? Se o juro segura a inflação, se não segura e tal. Eu sei que é uma discussão que não tem fim, mas eu só queria ouvir de você, assim, ainda faz sentido o Brasil ter esse juro desse tamanho? Quer dizer, as coisas que aconteceram, por exemplo, recrudescimento da guerra da Ucrânia, o bombardeamento do Irã, isso aí tudo, claro, afetou petróleo, cadeias de produção, tem tudo isso. Isso aí pode justificar num debate legítimo e honesto? Alguém pode dizer, e você pode aceitar esse argumento honestamente? Olha, realmente é um argumento aceitável. Posso não concordar, poderia ser de outra maneira, mas não é uma mentira, não é uma loucura. Não. Teve esses argumentos que a gente pode imaginar ao longo desse tempo? Sim. Não, eu acho que tem existe honestidade no debate de você ter uma taxa de juros muito elevada, mas eu acho que, para a gente contextualizar bem, a gente tinha um cenário, tanto em 2022 quanto agora, um cenário de choque externo. Todo choque externo, para país periférico, ele se traduz em volatilidade da taxa de câmbio. Tá? Então, o que significa? O dinheiro que ele está todo esparramado pelo mundo, ele foge na direção de onde ele tem mais segurança. Então, ele sai aqui do país e, ao sair do país, ele desvaloriza o câmbio. Os mecanismos são mais complexos, mas assim, desvaloriza o câmbio. Desvalorizou o câmbio, nossa energia e nossa alimentação, Demônio, elas são dolarizadas. Uhum. O cálculo do preço depende do preço no mercado internacional e o mercado internacional precifica essas coisas em dólar. Sim. Então, quando desvaloriza o câmbio, esses preços são reajustados internamente. E o resultado... O Roncalha, ele ainda está no banco, no FMI?
André Roncalha. Ele é um baita economista, tá? Junto com eles faziam aquele Shanghai Connection, o Elia Jaburo, o André Roncalha e o... Ai, gente. André Roncalha... Paulo alguma coisa, esqueci o nome, peraí. Deixa eu botar aqui. Shanghai Connection. Paulo Gala. O Roncalha, deixa eu ver aqui só se ele segue no... Ele é diretor executivo do Brasil no Banco Mundial. E é um cara com uma visão, inclusive, desenvolvimentista da economia. Embora o mercado todo esteja mergulhado no neoliberalismo, né, inclusive o FMI, mas é um cara super capacitado. É bem interessante a visão dele. E até acho importante a forma como ele se manifesta para a gente entender o panorama do que está acontecendo, né, gente? Isso é relevantíssimo. Vamos lá. Bora. Você pressiona a inflação. Então, toda vez que isso ocorre, o Banco Central ele é um algoritmo. Ele tem ali um espaço para moderar um movimento, para acomodar alguma coisa, mas ele é um algoritmo. Ele tem que cumprir a meta de inflação. Ele pode ajustar o quanto tempo ele tem para chegar na meta de inflação e qual a intensidade do movimento que ele precisa fazer. Se ele faz mais forte no início e depois modera, se ele deixa correr um pouquinho mais solto e depois vai apertando, e tudo isso é uma arte. E, né, como a gente vê na arte, como é que você estabelece regras? É uma grande discussão. Agora, o que aconteceu? No caso do governo Lula, ele inicia o governo com 13,75 de juros. Vem uma série de choques, a economia aquece e você então sobe o juro. Aí tem toda a discussão se o Banco Central foi muito conservador, se ele poderia ter esperado um pouco mais. Mas vê, a discussão não é se deveria ser 13,75 ou 8%. A discussão deveria ter chegado a 15% ou não, porque ele ficou ali, se eu não me engano, cerca de 9 meses, se eu não me engano, em 15%. Então, ficou bastante tempo em 15%. E agora começou essa trajetória de queda. Mas isso tem mais a ver com, primeiro, a meta de inflação é uma meta razoável, 3% para um país como o nosso. Então, e isso eu estou falando desde a ortodoxia monetária. Várias pessoas de renome acham que essa meta é muito baixa. Então, você precisaria, né, ter uma meta um pouco maior. Isso é um debate acadêmico que vai se traduzir em maior ou menor medida em política econômica. Agora, o Banco Central, o que ele foi fazendo? Ele fez um ajuste em quanto que ele atinge a meta. Então, antes a meta tinha que ser entregue no final do ano, em dezembro, dia 31, você tinha que entregar a meta de inflação. Se não entregasse, tinha que ir lá e explicar. Essa história do consulado aí, gente, eu acho que tinha que investigar, inclusive, mais coisas, né? Legal aí, teve o embate do Demori com a Abrage, né? Mas tá faltando investigar mais coisas, tem mais coisas acontecendo aí que a gente tem que ficar atentos. Graças ao Emerson, esse traidor que nos trocou de live, porque já é 10h18, só agora ele aparece. Emerson, saudades de você, seu lindo. Obrigado pela ajuda. Vamos ajudar, gente. Tá faltando muita meta aí, gente. Eu tô preocupado de ficar muito estourado aqui no horário. Embora eu adore fazer live com vocês, conversando sobretudo com esse chat lindo, maravilhoso, gostoso e cheiroso. Tá. O Banco Central, junto com o Ministério da Fazenda, tornou essa janela rolante, móvel, né? Então, você vai olhando para frente. Se você ficar mais de 6 meses acima da meta de inflação, você tem que se explicar. Isso deu um pouquinho mais de maleabilidade para a política monetária. Agora, é evidente que o juro é muito elevado para qualquer comparação com o padrão internacional. E aí a questão é, você consegue reduzir o juro sem expulsar o capital do país e pressionar o câmbio, o que te obriga a subir o juro de novo? Então, é aí que o Banco Central vai moderando. Essas questões, elas são incrivelmente não lineares, então não dá para dar uma regrinha de bolso para quem está nos acompanhando, dizer assim, olha, é só isso acontecer que o resultado é positivo. Não, por isso que o debate é tão intenso e você tem tantas posições, em geral, elas acabam sendo posições muito extremadas, né, geralmente, que aquecem muito a discussão. Agora, não é trivial, o Banco Central não pode baixar a taxa de juros na marra, porque o efeito é ele aumentar os juros mais longos, e isso já está, inclusive, afetando os empréstimos do BNDES.
porque o BNDES, a sua taxa de mercado, quase 3/4 dos empréstimos do BNDES, eles são com taxas de mercado, e elas dependem desses contratos longos, que, como eu mencionei para vocês, estão em 7,5%, 8% real, já descontada a inflação. E isso, para investimento no país, é terrível, muito elevado, muito difícil de você manter uma atividade e expandir a produção dessa maneira. André, só para avisar para vocês, tá, gente? Muito vento aqui em São Paulo, tudo batendo aqui, e eu fico com medo da internet cair, não tem nada que eu possa fazer, então estejam avisados. Se a gente sair do ar é porque tem uma tempestade gigantesca se formando aqui em São Paulo, muito vento. Como, aliás, o Demori avisou no começo da Grande Guerra e eu avisei no começo da nossa live aqui também. André, isso dito, você fez um artigo de opinião que eu vou colocar aqui e eu quero que você explique pra gente do que se trata isso, porque assim, cara, as pessoas ficam confusas. Elas escutam que tem uma bomba fiscal armada, elas escutam que tem um problema para o ano que vem, quem quer que assuma vai ter um baita de um problema, e, por outro lado, elas não entendem exatamente por quê, como é que isso opera e tal. Você publicou esse artigo de opinião dia 23, 2 semanas, né? 2 semanas atrás, na Folha de São Paulo, dizendo: o relatório do FMI mostra que o Brasil subiu de patamar. Desde 2005, o país quitou dívida antecipadamente, passou a ser credor do fundo. Reforma tributária do consumo no Brasil é destacada e recomendada para outros países como a Argentina. Faz uma síntese, cara. O que você traz nesse artigo de opinião e por que é que isso é importante, a teu ver? Então, todo ano, o FMI ele faz o que seria, se a gente pensar no médico, né, ele faz uma visita à família, né, para ver se o paciente está bem, como está a saúde de todo mundo, uma visita de rotina, porque o seu papel é identificar focos de risco que possam afetar o sistema monetário internacional. Então, esse relatório anual, ele faz parte de um dos deveres dos membros do fundo, né, que é uma cooperativa de crédito, tem 191 países, e você tem que submeter esse check-up aí, rotineiro a cada ano. E ele vai acompanhando a evolução das instituições, a evolução da área fiscal, monetária, de crédito, desigualdade, pobreza, acompanha, é um check-up de toda a economia. E o que a gente vem identificando nos últimos anos? Que o FMI, que historicamente é visto como uma instituição conservadora, né, porque o papel dele é ver problema, o papel dele é ver risco. Ele vem identificando o Brasil como um país que está se saindo muito bem. Então, eu, como diretor executivo representando o Brasil, estava nessa reunião. A reunião foi, né, uma enxurrada de elogios, de reconhecimento pelo esforço que o Brasil vem fazendo, justamente nesse sentido de subir de patamar. Então, ele reconhece a saída do Brasil do mapa da fome, ele reconhece os indicadores históricos sociais atingidos, como redução de pobreza, melhoria na área da desigualdade, ele consegue identificar o aumento do ganho salarial, né, em geral, dos trabalhadores, na média. Então, ele faz toda uma análise, um balanço, mostrando que o Brasil tem desafios, mas colocado em perspectiva internacional, o Brasil está muito bem posicionado. Por quê? Porque a nossa economia é resiliente. O que é a resiliência? A capacidade de se acomodar a choques, né? A capacidade de você se equilibrar. Quem anda de bicicleta, quem anda de skate, o calejão anda de skate e surfa, você sabe que a importância da resiliência, porque você não sabe o que a onda vai fazer com você, você não sabe como que o skate vai se comportar em diferentes terrenos, sua habilidade de se equilibrar mesmo. Salve, em Sérgio choques é muito importante. 163, gente. E a economia brasileira tem demonstrado essa capacidade. Onde que estão os problemas que o FMI vê no Brasil? Então, o primeiro deles é, como sempre, a questão fiscal, porque a questão fiscal está afetando o mundo inteiro. E aí, Calejão, eu te mandei hoje cedo, eu ativei o meu Substack ontem, justamente para poder ter um pouquinho mais de liberdade para publicar, porque artigos como esse, que eu publiquei na Folha, eles levam muito tempo, tem que passar todo um processo editorial. Então, eu ativei o meu Substack, e lá eu falo exatamente isso, que não tem muito motivo para alarmismo, né? Então, a gente já está vendo pessoas da Faria Lima, de grandes bancos estrangeiros, falando que o Brasil tem que fazer um ajuste draconiano a partir do ano que vem, senão a gente vai ter uma crise de solvência, que é quando o país não consegue pagar a sua dívida e tal. E quando você olha o relatório do FMI, ele está falando exatamente o contrário. Ele está falando, olha, é um mundo pressionado por taxas de juros elevadas, que faz com que
né, os governos têm que gastar mais com juros da dívida, sobra menos dinheiro para investir em infraestrutura, em saúde, educação. A gente tem 3,8 bilhões de pessoas, 3,8 bilhões de pessoas, com a legião e demônio, que vivem em países que gastam mais com juros da dívida do que com seguridade social, saúde e educação. Ou seja, esse é um problema global, ele está afetando todo mundo, mas principalmente os países mais ricos. Os países mais ricos estão começando a ter os problemas que o Brasil vive há décadas, que é pagar muito juro da dívida em cima de uma dívida que está acima de 100% do PIB. Então, o que eu tentei fazer, tanto nesse artigo aqui do Substack, quanto no artigo da Folha, é mostrar que quando você sai do Brasil, parece muito menos problemático, não porque a gente não tenha desafios, mas porque o tamanho, a magnitude do desafio fica relativizada com o tamanho dos outros. O desafio dos países ricos é muito maior do que o nosso. Não, só que eles também estão muito mais bem posicionados para lidar com esses desafios, porque eles são mais ricos, eles têm mais tecnologia, eles têm mais dinheiro, os grandes bancos estão lá, então eles conseguem mobilizar, mas eles também estão com esse desafio. E aí a gente tem, finalmente, o Brasil como uma liderança numa área fundamental, que é a transição ecológica. Então, internacionalmente, o Brasil é visto como uma grande liderança em desenvolver tecnologias e um modo de produção que seja mais respeitoso do meio ambiente. E isso também implica um respeito intergeracional, porque você está cuidando dos nossos netos, bisnetos, né, e assim por diante. Porque eles vão herdar um mundo que não vai estar tomado, eu gosto de brincar com a metáfora do Mad Max, né? Qual mundo a gente vai deixar para eles? Um mundo em que tenha verde, que tenha uma biodiversidade, ou a gente vai deixar o mundo do Mad Max para eles, que é um mundo desertificado, bruto, primitivo, em que você tem pouco espaço para a elaboração da sociabilidade, da cultura, da riqueza, que vem com essa base material que a gente precisa. Então, o Brasil está muito bem posicionado, e aos olhos do mundo, a gente está muito melhor do que quando você entra aqui no dia a dia da imprensa doméstica, a imprensa nacional, que mostra um Brasil à beira do precipício. Essa não é a visão que a gente tem de fora. Muito bem. André Roncalha, querido, obrigado pela tua participação, sempre fantástica, a gente aprende mais. Eu disse, vai ter surra de André Roncalha aqui, na medida do que ele puder também, porque o homem é ocupado, tá bom? É agenda internacional, você fala com o André, não, eu tô voando, tô chegando em Cabo Verde, tô indo para São Salvador, tô indo... O homem é disputado. Então, na medida que antes de eu sair, deixa eu só colocar algo que é importante. Por favor, querido. Porque no ambiente eleitoral, a gente vai ter duas grandes medidas, que é assim, o Brasil está à beira do precipício e precisamos adotar um modelo diferente. Né? E um outro lado que está dizendo assim, temos que seguir nessa rota de reconstrução do Estado, reconstrução das políticas públicas, e esse ajuste fiscal vai ter que ser um ajuste talvez um pouco mais lento, mas sem desviar, sem perder a vigilância dele. E aí eu quero já trazer talvez uma vacina para as pessoas, que é esse modelo alternativo que a direita está tentando trazer, é o modelo do Javier Milei, é o modelo da Argentina que está sendo aplicado agora. E, aos olhos do mundo, também, o modelo aplicado na Argentina tem sido muito bem visto. Mas eu quero trazer só uma diferença muito simples. Qual é o modelo que vale e que convence? É um modelo onde o investidor põe o dinheiro. Então, o investidor estrangeiro pode bater palma para o Javier Milei, mas está pondo dinheiro no Brasil. Então, ainda que no plano do discurso exista todos, não, o modelo da Argentina, aquele que está gerando a grande mudança do Estado, o investidor está pondo dinheiro não na Argentina, mas no Brasil. E todo investidor sabe que a boca dele tem que estar onde o dinheiro vai. Se ele fala, mas não põe o dinheiro, é porque a confiança talvez não seja tão grande. E aí eu quero convidar a audiência a ir procurar a comparação dos indicadores entre o modelo que vamos dizer assim, o modelo brasileiro, que tem os seus problemas, tem os seus desafios, mas também os indicadores do modelo alternativo, que esses candidatos de direita, eles não estão falando abertamente, mas esse é o modelo que eles têm por trás. E a minha pergunta, muito honesta aqui para todo mundo, é que vocês reflitam se a gente precisa efetivamente ir por esse caminho mais abrupto, mais rígido, que você distribui as perdas, mas concentra os ganhos, ou se a gente pode ir para um caminho em que a gente distribui mais os ganhos e corrige as perdas que a população teve, transferindo o ônus para quem efetivamente pode pagar, que é diminuir a desoneração tributária,
que é fazer uma tributação mais progressiva do imposto de renda e garantir um espaço em que todo mundo tenha mais oportunidade, porque tem como viver, tem como, né, existir, tem como se sustentar. Era só. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!